tem uma canção do Seu José, mas antes eu gostaria de explicar para quem vem para casa pela primeira vez. Bem-vindos, então, à nossa Escola de Pais Eurípides Barçanufo, em que o nosso lema é educar-se para educar. Fiquem tranquilos que as nossas crianças estão atendidas lá no piso de cima, na evangelização. Fiquem seguros, né, que eles estarão lá com todos os cuidados. Elas não saem da casa. Nós temos também, junto conosco aqui, a tarefa do DEPOI, que é a entrevista. Então, quem chega na casa procurando por algum tratamento, orientação, para acessar os nossos cursos também. A nossa tarefeira fica ali atrás na mesinha, a Andréia está lá, então fiquem à vontade para se colocarem na fila para a entrevista, para que possam ser encaminhados para os tratamentos. Então, vamos começar, seu José? Meu violão e seresta, a luz do luar, a natureza em festa, tudo parece cantar. Só eu, tristonho na rua, sozinho, sem ninguém. Vivo cantando pra lua a canção que é só tua, meu querido bem. Vivo cantando pra lua a canção que é só tua, meu querido bem. Por que não vem escutar o teu cantor a cantar? Esta canção que eu mesmo fiz, por ser assim tão feliz. Meu violão em seresta, a luz do luar, a natureza em festa, tudo parece cantar. Só eu, tristonho na rua, sozinho, sem ninguém. Vivo cantando pra lua a canção que é só tua, meu querido bem. Vivo cantando pra lua a canção que é só tua, meu querido bem. Por que não vem escutar o teu cantor a cantar esta canção que eu mesmo fiz, por ser assim tão feliz. Muito obrigada, seu José. É sempre tão bom a gente começar a nossa tarefa nesse sábado de manhã. Uma música assim que nos harmoniza, né? Nos acalma. Então, gostaria de convidar a todos para se sentarem confortavelmente. Vamos tranquilizar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração. E nesse momento de paz, essa paz que chega até nós, trazendo a força que precisamos para encarar as nossas aflições. Vamos desfrutar deste momento e do amor de Jesus, que chega pelas palavras que vamos ouvir nesta manhã, pedindo que essas reflexões alcancem os nossos pensamentos, a nossa consciência, para que possamos realizar as mudanças que precisamos em nós, para que a nossa jornada aqui seja mais tranquila, seja mais proveitosa, que esses ensinamentos passem a fazer parte dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, fazer parte das nossas palavras, para que possamos viver como o espelho do amor de Jesus,
onde quer que estejamos, possamos transmitir essa energia também de paz e de amor para as nossas famílias, os nossos amigos, pulverizando este evangelho, que é o guia para o nosso viver melhor. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, então, temos aqui conosco a presença de Romeu Labone, tarefeiro da casa, também de outras casas. E hoje ele veio aqui para falar para a gente sobre ética. Ensinar a ser ético em um mundo sem ética. Vamos envolver com muito carinho, então, o Romeu, para que ele possa transmitir essas mensagens para nós. Bem-vindo, Romeu. Irmãs e irmãos queridos, bom dia. Que a paz de Deus permaneça entre nós e que o amor de Jesus nos fortaleça e permita que possamos levar desta casa aquilo que aqui viemos buscar. O nosso desafio de falarmos hoje sobre ética acaba tendo uma conotação difícil, porque o nosso mundo globalizado, competitivo, violento, rápido, exageradamente, fazendo com que todas as atitudes da maioria da população esteja muito além do que deveria ser na questão ética. Eu peço licença, porque ficar dialogando, conversando sobre aquilo que nós já sabemos no nosso dia a dia, seria uma repetição. E eu tomo a liberdade de fazer o contraponto, de nós analisarmos a ética no seu conteúdo, falarmos sobre moral e verificarmos dentro da codificação e prioritariamente dentro do Evangelho de Jesus, aonde a gente encontre parâmetros para que as nossas atitudes, o nosso comportamento modifique para melhor aonde nós estivermos. E eu tenho um compromisso comigo mesmo como cristão e cristão espírita, para que aonde eu estiver, eu melhore aquele ambiente em toda condição, que eu não prejudique, que eu não faça, através do meu comportamento, da minha exigência, do meu julgamento, nada contrário àquilo que eu encontrei, e que eu melhore é o compromisso que nós devemos ter. Eu trago como definição: a ética é um conjunto de valores morais e princípios que regem a conduta humana. Para que isso? Para que haja equilíbrio e bom funcionamento social. A ética busca fundamentação para encontrar o melhor modo de viver de acordo com o pensamento e interesses humanos. Nós temos que centralizar tudo aquilo que é minha vontade, que se adeque, que se integre ao ambiente que eu estiver, em qualquer condição. Isto é ter um comportamento ético. A ética, muitas vezes, é distorcida e comparada à moral. A moral já tem uma outra conotação. A moral é um conjunto de normas para agir específico ou concreto das pessoas. A moral se fundamenta na obediência às normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos. Ou seja, a ética é a obediência do que não é obrigatório, e a moral prevê o que é certo e o que é errado. A ética, ela prevê o que é bom e o que é mal. Então, enquanto a moral me dá realmente parâmetros do que é certo e errado, a ética me faz a ter posicionamento sobre o bem e sobre o mal. São conceitos diferentes, embora preferencialmente eles devessem caminhar juntos. Um ser ético, com certeza, tem atitudes morais. E nem sempre uma pessoa moral acaba se preocupando com a ética. A ética é universal. Se eu sou ético no Brasil, eu serei em qualquer parte do mundo com as minhas condutas e as minhas ações dentro e pautadas com rigidez
e com moralidade e com compromisso de reconhecimento e respeito às pessoas. Já a moral, o que é moral para nós brasileiros, pode ser que não seja em outros países. É um exemplo simples, mas se nós estivermos, por exemplo, no Japão, e estivermos dentro de uma estação de trem, e nós subimos a escada no sentido contrário, aquilo vai ser uma afronta para aquela civilização tão ordeira que todos descem numa posição da escada e outros sobem para que não se atrapalhe. É um costume pequeno, isto é realmente a moral. São determinações e cumprimentos de normas, de hierarquias que são diferentes em cada país. E por falarmos em ética propriamente dita, nós vamos encontrar os espíritos que trabalharam com Kardec através do comando do Espírito de Verdade. Eles dizem que os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Ponto. Quando eu tiver todas as minhas ações e atitudes justas, aonde o que eu quero para mim também tem que valer para aquele que está ao meu lado, ou próximo, que é o que o Jesus nos ensina, fazer aos outros aquilo que nós queremos que nos façam. E nesse momento, o planeta realmente tenderá a partir por um equilíbrio. Tudo que a gente vê hoje, dessa distorção, o distanciamento, de todas essas coisas que nos chocam, elas fazem parte de um crescimento do nosso planeta. Todos nós sabemos que estamos saindo de um planeta de provas e expiações, caminhando para uma evolução planetária, para um planeta de regeneração. Mas todo esse distúrbio, tudo isto que parece que está fora do controle, faz parte do crescimento e com a permissão de Deus. Poxa, mas Deus permite violência, corrupção, tudo isso? Não, Deus não permite. Isso é a vontade dos homens. Mas Deus dá como pai, e nós, como somos pais e educadores, sabemos. Nós deixamos que os nossos filhos façam o que eles querem fazer de uma maneira relativa, porque o que não estiver certo deverá ser refeito e o que estiver de acordo deverá ser dado continuidade. A humanidade está num avanço controlado pela espiritualidade, a despeito de tudo que a gente verifica que no nosso mundo que nos choca. E ainda bem que nos choca. O que nos choca é para que a gente reflita sobre o certo e o errado. O que nos choca para que eu decida e separe aquilo que Jesus nos ensinou sobre o joio e o trigo. Paulo de Tarso nos fala que tudo nos é lícito. Tudo eu posso fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E é nessa reflexão sobre tudo isso é que nós devemos pautar a nossa vida. E saber com certeza que o Evangelho de Jesus nos prova que o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que da lei de Deus se afasta. Deus não criou o mal. Deus criou o bem e a luz. O mal existe porque nós nos distanciamos do bem. Deus cria a luz e existe a escuridão. O que é a escuridão? É a ausência da luz. Então, que quando a gente fala que você seja a luz, e a gente interpreta isso de uma maneira assim muito intensa, seja a luz simplesmente no cumprimento pela manhã, quando você encontra as pessoas. Seja a luz, e aí eu falo porque eu não morava em apartamento, eu visitava apartamentos quando meus filhos moravam em apartamento. Hoje eu moro e eu verifico que é pior do que eu imaginava. Seja a luz dentro do elevador. Olhe para o seu companheiro, largue o celular quando você encontrar uma pessoa e o cumprimente de coração. Segure a porta, pergunte o andar que ele vai. Isso é ser luz, porque na natureza de Deus nada se transforma, tudo cresce lentamente. Tudo que Deus nos mostra através da natureza começa de uma semente, começa de um germe, começa de um óvulo, de um esperma, tudo para o crescimento. Nada dá saltos e transformações. Então, como eu modifico um mundo
tão ético, pensando em ser ético desde o início do seu dia. Outra mania que eu tenho, eu luto para não falar e quando eu chego na tribuna me vem esse pensamento de novo. Não tome café da manhã assistindo noticiários de televisão, isso é ser luz. Porque os noticiários nos imprimem e nos contagiam de emoções e de sentimentos que nós levamos algum tempo para dissolver isso do nosso campo mental, do nosso campo magnético. E hoje a gente encontra essa agressividade nas ruas, no comportamento, as pessoas mal-humoradas, carrancudas, porque se alimentam de coisas que é difícil mentalmente de eliminá-las. Isto é ser bom. Nós temos que proceder sempre conforme a lei de Deus. Ser justo, ser ético, ter moral, ter educação, ter realmente fraternidade com as situações, a gente realmente não entra em contenda. Hoje a gente vê, é muito normal como a gente compete às vezes e como é ruim quando você, cheio de propósitos, logo pela manhã, verifica as pessoas discutindo numa fila de pão às 6, 7 horas da manhã. Levanta um pouquinho mais otimista, seja mais confiante. Não coloque a sua vida na mão de Deus. Deus já nos criou. Ai, Deus vai fazer a parte dele. Me criou. Deus permitiu que eu estivesse aqui. O que Ele quer? Que como filho eu o reconheça e faça a melhor lição de casa. Se da outra vez não fiz ou deixei alguma coisa para trás, que nessa eu plante boas sementes aonde eu estiver. Eu preciso, mas por quê? Se Deus é justo, por que Ele não Ele permite que nós soframos? Ele não permite que o sofrimento nos dá a experiência do espírito evoluído. E desde o início, se nós pararmos para pensar que no nosso projeto reencarnatório, ele deve ter tido pelo menos 4 ou 5 séculos antes de eu chegar, a gente percebe a grandiosidade e o cuidado que Deus nos cercou da melhor família, das melhores pessoas. A despeito de eu não entender assim, porque quando nós reencarnamos, esquecemos, graças a Deus, e às vezes não observamos. Para que meu pai e minha mãe aceitassem que o Romeu chegasse a essa vida, eles precisaram nascer dos meus avós. E os meus avós, para trazerem meus pais, precisaram dos bisavós. E a gente fazendo esse retrocesso de 400 ou 500 anos, cada planejamento reencarnatório, por benevolência de Deus, cuidado, nos dando toda a estrutura para a felicidade. Só que a gente chega e acha que ser feliz é a felicidade plena, aquela onde eu não tenho problemas, eu tenho saúde, tudo que está à minha volta, é a felicidade do coração. E hoje você, minha irmã e meu irmão, podem estar carregando uma dor intensa por qualquer coisa que a vida nos apresenta, com o coração apertado. Mas não perca a alegria de vencer essa dificuldade. Não permita que os nossos problemas se avolumem mais do que a gente consegue mentalmente carregá-los. Esse é o caminho de mudar a situação. Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas eu tenho a necessidade e a obrigação de ser ético para mim mesmo. E na medida que eu faço isso, eu consigo multiplicar essas situações todas. E eu convido aqui a um exemplo que eu assisti há algum tempo atrás. Puxa, eu começo a falar e eu lembro do jogador, era um jogador do São Paulo que está jogando fora, é da seleção. Bom, me perdoe. Eu juro que quando eu vou contar isso, eu falo, vou lembrar o nome, chega na hora eu não lembro o nome do rapaz. É um campeonato inglês, onde o time desce uma escadaria toda para receber medalhas. E no final da escada estava um jovenzinho com síndrome de Down. E ele todo feliz, olhando para os jogadores, e todos eles passando reto sobre aquele menino, e ele ficava com a mãozinha esticada. Aí esse jogador, eu não lembro o nome, fala alguma coisa, um jogador de São Paulo da seleção. Quem é? Casimiro, quem falou Casimiro? Você pode pegar uma mensagenzinha lá na portaria. Casimiro.
E o Casimiro, quando desceu, me permita, Maurício, levanta a mão. Ele fez assim para o caboclo e bateu. Todos os que vieram depois do Casimiro fizeram o mesmo gesto. A gente contagia quando a gente quer ser ético e alegre, fraterno, cordial. Porque enquanto os outros não se aperceberam desse simples ato, isso é iniciar e ser a luz. Poxa, mas ele é tão simples, mas a vida é realmente só de simplicidade. Se nós esperarmos que uma grande transformação vai ocorrer na nossa vida, nós vamos ter que esperar outras, porque não é assim. Tudo vai indo de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a ter autoridade, porque nós achamos que aquele semblante amável, cordial, impregnado de amor, Jesus tinha autoridade, autoridade moral. E quando ele dizia àquela população que parava para atentá-lo, ele nunca disse o certo e errado. Ele respeitava as pessoas. À nossa volta tem inúmeros comportamentos que agem diferentemente daquilo que eu gostaria, mas eu posso continuar não concordando com essas atitudes, mas eu tenho a obrigação de respeitar. É escolha. Na medida em que eu sou livre para fazer o que eu quero, ou com o meu corpo, com as minhas predisposições, com as minhas escolhas, assim também as outras pessoas. Mas não concordar não o transforma num inimigo, é apenas uma posição diferentemente daquilo que eu não comungo. E nós vamos encontrando que o homem, de uma maneira geral, ele tem utilizado, como falamos dessa autoridade, sempre para o interesse. Sempre quando o homem atinge alguma condição, a grande maioria, não estou falando pela totalidade, ele acaba usando essa autoridade. Até que eu vou. Vê como é gostoso a gente se amoda, 35, 40, então, que bom. E ele usa sempre essa autoridade para o seu lado pessoal, através de comportamentos distorcidos. Procura sempre encontrar uma vantagem para ter um lucro. E essa situação toda, desse comportamento falso, desse comportamento comprometedor, Kardec adverte, por melhor que seja uma instituição social, sendo maus homens, eles o falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Nós temos que pôr reparo naquilo que nós transmitimos às nossas crianças. Nós somos educadores como pais, como avós, tios, professores. Aonde a gente estiver, as crianças estão lendo o nosso comportamento. E nós temos que ter paridade com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente age. Porque as crianças estão nos vendo, e agora me ocorreu, eu não tinha pensado, mas me ocorreu um fato verdadeiro, e embora também simples, eu gosto de trazer porque as coisas simples é que acabam nos transformando. Mas era um rapaz, eu ia falar da minha idade, olha que pretensão, um rapaz. Ele era bem mais novo, mas ele tinha 2 filhos e um sobrinho que levou para um parque de diversões. E naquele parque existia um corte para a meia entrada e a inteira, tipo parecido com até 10 anos metade e acima de 10 anos inteira. E este homem chega na bilheteria e diz assim, eu quero 3 inteiras, que é uma para ele e para mais 2 crianças e uma meia. E o rapaz olhou para as crianças e falou, mas qual é a idade deles? Ele falou, meu filho mais novo tem 9 e o meu sobrinho e meu filho tem 11. Mas se o senhor não me falasse, eu nem perceberia. Ele falou, mas isso não é importante, importante que meus filhos e meu sobrinho perceberiam. Então a gente tem que mostrar para as crianças o caminho da ética, o caminho que nos leva a ter comprometimento ético e moral. Eles estão ávidos. E hoje a liberdade das coisas faz com que as crianças tenham um comportamento assim muito amplo, quando a responsabilidade de trazermos essas crianças, principalmente aqui os mais jovens, os que têm ainda os filhos, não que não seja responsabilidade também dos tios, dos avós,
mas são espíritos ávidos da tecnologia. Eles não são melhores. Deus não cria espírito melhor. Só que para fazer frente ao nosso planeta desta maneira tão globalizada, se não fosse espíritos ávidos como os nossos filhos estão, em tenra idade já manipulam e já conseguem as coisas dos celulares e dos equipamentos, foram preparados na espiritualidade. Enquanto nós viemos preparar o terreno, eles estudaram, eles conheceram, por isso que quando tomam o contato, eles estão preparados para isso. Mas são espíritos que precisam serem amoldados na fraternidade, na sociabilidade, porque tende a tecnologia mal utilizada aqui, infelizmente, no Brasil, nós somos campeões com isso, na quantidade de horas que utilizamos isso. Isto tende a ser uma geração individualista, cada criança no seu espaço, cada coisinha com a sua. E a hora que a gente chega no ambiente de trabalho, a gente percebe hoje, e alguém aqui me contradiz, por favor, seja sincero, pode falar, a dificuldade das pessoas e dos jovens trabalharem em equipes, porque cada um quer ter a sua vez, cada um quer ter a sua prioridade. Hoje, se nós olharmos uma sala de aula, a dificuldade das crianças, o temperamento, aquela agitação, é claro, esses são os espíritos que transformarão o mundo e que ficarão aqui para que o planeta ascenda. Mas é necessário que nós que viemos antes, amoldá-los a exemplos cristãos, a que tenham fraternidade, a que sintam e chorem pela dor do coleguinha que passa por uma dificuldade na família. Eles não se aliviem daquilo. Outro exemplo fundamental de uma história que eu soube de um menino que queria visitar um coleguinha que estava no hospital do câncer em estado terminal. E a mãe não queria que ele fosse. Poxa, mas o seu coleguinha não está bem. Ele falou, mãe, eu quero vê-lo, eu tenho vontade, me leva. E o menino, quando volta, logo em seguida, no mesmo dia, ou no dia seguinte, o coleguinha morreu. E a mãe falou, olha, você viu? Por isso que a mamãe queria te proteger disso. Ele falou, não, você não me protegeu. Quando eu cheguei, meu coleguinha virou para mim e fez assim, eu tinha certeza que você viria me ver. Então percebe que a gente precisa mostrar o outro lado da vida. As coisas precisam ter méritos para a conquista. E essa transformação planetária, embora a gente não concorde e ache que estamos tão distantes dela, se nós pararmos para pensar que entre 80 e 100 anos, toda a população que hoje está sobre a Terra, os quase 7 bilhões, estarão sendo substituídos. O que é para a natureza de Deus 50, 80, 100 anos? Apenas um passar do tempo. Então as coisas se transformarão pela naturalidade. Jamais, como muitos pregam, isso não é da doutrina, é meu. Eu não acredito que Deus, construindo o nosso planeta, venha através do fogo, da água para destruição. Não, ele não quer destruição, ele quer transformação dos seres que ali habitam. E nós temos que pôr reparo, e talvez falam que a espiritualidade está com uma fila de reencarnação pior do que o SUS. Nós somos 21 bilhões de espíritos criados para o planeta Terra. 1/3 habitado e 2/3 na espiritualidade, que nós chamamos erraticidade, mas não que erraticidade que está errando, a erraticidade que é as atividades espirituais. 2/3. Então, quando eu perco esta fila, e a gente fala, não, sabe, pega uma tarefa, faz um trabalho voluntário, se doe. Ah, não, nessa vida não vou deixar para outra. Cuidado, nós não sabemos quando voltamos. Temos que fazer o melhor por hoje. Eu buscando uma entrevista do Rossandro Klingen, que é um palestrante espírita e que tem formação em psicologia clínica, ele é da Paraíba. Ele fala que a ética, o sucesso
sem a ética, ou seja, aquilo que a gente adquire sem ser ético, ele é passageiro. Hoje, com o mundo cada vez mais transparente, conectado e globalizado, as práticas não éticas são fatalmente descobertas. Ainda há muito para ser feito, principalmente na vida social, na política. Ainda nós temos um caminho, mas alguma coisa se inicia. E como a gente pensa que no início da natureza de Deus, tudo começa por uma semente, é ter a certeza que alguma coisa está plantada. Só que vai germinar quando a situação realmente estiver própria para isso. Mas a transformação já está ocorrendo com os espíritos que estão vindo, já com comprometimento, embora ainda tênue, porque depende da educação, e transformarem um mundo material, um mundo tão competitivo, para uma situação amena, para uma situação mais amigável. Bom, o Evangelho é uma das questões que nós trazemos para que a gente comece a plantar para os nossos filhos e para as nossas crianças. E eu convido assim, aqui com muito carinho, você, minha irmã e meu irmão, que nós não tenhamos apenas e tão somente o Evangelho de Jesus semanalmente na casa espírita, como é o nosso caso, na missa, num culto, que a gente tenha o Evangelho em todos os dias, que eu levante com esse compromisso para que eu faça sempre melhor, para que eu tenha realmente que educar através do meu exemplo, que eu não fale aquilo que eu não pratique e que para fazer diferente eu tenha disciplina, que eu tenha realmente vontade de fazer. Nada se transforma, como já dissemos. E por quê? Porque há uma coisa muito fora do propósito na nossa cultura, principalmente no brasileiro, o exemplo é uma das formas da gente ensinar. Isso é uma falácia. O exemplo não é uma das formas de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. Eu não posso pedir que meu filho faça alguma coisa se eu assim estiver fazendo, porque ele vai perceber que é uma situação que não tem a coerência. E como a gente leva a situação para sair desse mundo tão não ético para uma mudança paulatina? É a gente ter comportamentos cristãos, sempre. Através de como? Cordialidade, amor, perdão, compaixão, solidariedade. É tão bonito diante de uma coisa tão triste como nós vimos no Brasil, com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que nessa hora a gente se motiva. Mas o que adianta eu mandar? Porque lá os políticos, os fulanos e os ciclanos são corruptos e desviam. O comprometimento é deles. Nós estamos fazendo o nosso papel com a melhor das intenções. Porque se eu pensar em tudo no final do meu ato, aquilo que está fora do meu campo não me pertence. Eu faça o melhor. Eu insista para ensinar os meus filhos, os meus netos, como já dissemos, de qualquer que seja. E a gente nunca esqueça que a lei de Deus está inserida na nossa consciência. Como é fazer o certo? Como é fazer errado? Como é fazer o bem? Como é fazer o mal? Quando a gente pratica algum ato, a nossa consciência de alguma maneira nos burila. E nós é que devemos refletir. Não basta não fazer o mal. Eu sou do bem, eu faço bem. Nós temos obrigatoriamente que fazer o bem. E volto a insistir. Um trabalho voluntário é aonde a gente cresce. Não é porque espírita tem essa mania, é que a gente, através da doação desinteressada do nosso tempo, da nossa expertise, da nossa condição financeira, eu me envolvo com situações que sofrem muito mais do que eu. Eu saio daquela coisa, sabe, de ser perseguido, de ser a fatalidade, de ficar do queixume. Eu percebo que nós todos sofremos coisas muito parecidas. É que uns talvez
pela consciência espiritual, consegue desvencilhar mais do que eu, que ainda não atingi essa situação. Mas, para não romper o tempo, eu tenho que entrar na história. Eu tenho por hábito, quando tenho uma missão para fazer a palestra ou uma aula, eu luto contra o exemplo, contra a história, mas já defini, quando ela vem, eu falo, é essa. E aí eu relutei, até ontem. Aí ontem eu falei, é essa. Então olha quanto tempo que eu estou atrás dessa história. Essa história eu tomei conhecimento. Aqui nós temos uns jovens, umas jovenzinhas aqui, se eu falar quanto é, elas vão saber a nossa idade, então é melhor que elas nem saibam. Mas faz tempo. Mas foi numa revista para aqueles, e se alguém aqui der muita risada, eu vou ficar chateado. Seleções. Olha, só balançou a cabeça que tem o cabelo igual ao meu. Mas foi aí que eu vi essa história e há pouco tempo, perseguindo na internet, eu a encontrei de novo. Tiago tinha 11 anos e frequentemente ia pescar no cais junto à casa de campo da sua família. Era uma diversão para ele e um momento de ficar com seu pai. A temporada de pesca de carpas estava proibida para a reprodução e só seria liberada no dia seguinte. Mas ele e o pai saíram no fim da tarde para pegar outros peixes, tilápias douradas, cuja pesca era liberada. Tiago amarrou a isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água, quando o caniço vergou. E aqui quem pesca sabe que a gente olha para a boinha, na hora que o caniço verga, a gente se sente o ser mais iluminado do mundo. O caniço vergou e ele soube que havia ali algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava muito admirado para o filho, enquanto Tiago habilmente puxava o peixe. Finalmente, com muito cuidado, ele levantou, depois de um tempo exaustivo, o peixe da água. Ficou frente a frente com o peixe. Era o maior que já tinha visto, mas era uma carpa, cuja pesca só era permitida na temporada. Tiago e o pai olharam para o peixe, tão bonito, a guelra para trás e para frente sobre a luz da lua. O pai acendeu um fósforo e olha só como faz tempo, porque o pai hoje pegaria o celular e colocaria iluminando. Então ele pegou fósforo. Elas nem sabem também o que é fósforo, mas a gente usava isso. Eu estou falando, é para darmos um pouco de risada. A vida não pode ser levada a sério. A vida tem que ser levada com seriedade, mas não a sério como a gente leva. Seriedade, sim, cumpra tudo aquilo que você se propõe. O pai acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Eram 10 da noite e faltavam 2 horas para a abertura da temporada, como ela ia ocorrer no dia seguinte, só meia-noite. O pai olhou para o peixe e depois para o Tiago. Você tem que devolvê-lo à água, filho. Mas, pai, pelo amor de Deus, não vai aparecer outro peixe na tua vida, disse o pai. Mas não tão grande como este, quase que o menino quase chorando. O menino olhava à volta do lago e percebeu que não havia ninguém. Olhou novamente para o pai, mesmo sem ninguém por perto, porque a ética é fazer o correto sem que ninguém nos veja. Mesmo sem ninguém por perto, Tiago sabia, pela clareza da voz do pai, que a decisão não seria negociável. Devagar, tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. Feito isso, Tiago imaginou que jamais veria um peixão como aquele, e isso realmente nunca mais aconteceu. Tiago hoje é um arquiteto e leva hoje os seus filhos para a mesma casa e tem o mesmo comportamento do pai de levá-los para a pescaria. E por incrível que pareça, nunca mais pescou um peixe tão grande como aquele. Mas o exemplo de seu pai calou para sempre. Ética é um bem íntimo e não uma manifestação externa. Ética é agir por convicção e não por coerção. É agir da maneira honrada enquanto ninguém nos vê. Ética é uma moeda de ouro e ela tem valor em toda parte que nós estivermos. Que nós sejamos felizes só por hoje. Bom final de semana para todos.
Muito obrigada, Romeu, pelas palavras, pelos ensinamentos. Enquanto os nossos tarefeiros se direcionam para a preparação, vamos então mais uma vez nos sentar confortavelmente. Vamos nos conectar a esta energia de amor, de tranquilidade, tão bem preparada pelas equipes espirituais que nos sustentam nesta casa. Vamos serenar os nossos corações, unindo esses nossos laços, esses laços de amor ao Pai. E vamos orar a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Vamos aproveitar também para os nossos recadinhos. Como vocês já sabem, a IAM é o braço social aqui do Obreiros, né? Do Centro Espírita Obreiros do Senhor. E teremos também lá na IAM uma festa no dia 3 de agosto. É o Baile dos Anos Incríveis. Os convites já estão à venda. E o Milton, que está ali atrás, na mesinha, está com todos os aparatos para atendê-los, para que vocês possam comprar os seus convites, para vivenciar uma noite de muita alegria, porque o trabalho lá da IAM é feito com muita alegria. O Milton até comentou com a gente na preparação, quando a gente olha aqui para o salão, quando a gente vem para a palestra e vê o salão cheio, a gente pensa, nossa, quanta gente. Mas lá na IAM a gente tem 3 vezes esse salão cheio de crianças que são atendidas lá na IAM e que precisam não somente do nosso apoio para a alimentação, mas para toda a estrutura que a IAM oferece para eles, com capacitações, com oficinas, com a parte educativa, enfim, porque através da educação é que a gente vai melhorar o mundo, né? Dando oportunidades para todas as crianças. Então, contamos com a ajuda de vocês. A festa, então, acontece no dia 3. Vocês têm várias opções para compra deste ingresso, para participar apenas do baile, para também participar do jantar, que vai ser oferecido lá também. E todos os recursos são destinados à manutenção de todas as atividades da IAM. E falando em IAM, nós temos lá também o Bazar. E o Bazar, ele é apoiado por todas as doações, né? Ele se sustenta pelas doações. Então, fiquem à vontade para trazer para cá aquilo que te sobra, que será muito bem-vinda, que a gente transforma em recursos para sustentação, né? Para manutenção de todas as atividades da IAM também. Tendo um móvel, um utensílio maior, também basta ligar que a IAM agenda e no horário marcado os rapazes estarão lá para retirar também essas doações. Então, quem tem o cartão branco, o cartão rosa, já coloquem a postos, o Maurício vai passar fazendo a organização das filas. Desejamos a todos um excelente sábado, que Jesus esteja no coração de cada um por mais uma semana, que possamos nos ver no próximo sábado e sejamos melhores do que hoje. Muito obrigada.